Oi gente, aqui é a Gabriele Lins, a professora de vocês de Ciências, e hoje nós vamos dar início a mais um assunto para o 6º ano. Hoje nós vamos falar de relações ecológicas. Como vimos na aula passada sobre teia alimentar, podemos perceber que os seres vivos, eles mantêm relações entre si, e eles precisam se alimentar uns dos outros. Essas relações são chamadas de relações ecológicas, e elas são importantes para o equilíbrio do nosso ambiente. Para começar, temos que saber que existem alguns tipos de relações. As relações podem ser harmônicas, que é quando uma ou as duas espécies se beneficiam, ou desarmônicas, que é quando uma ou as duas espécies se prejudicam. Mas na harmônica, a espécie que não é beneficiada também não é prejudicada. Já na desarmônica, as duas espécies são prejudicadas, ou uma só é prejudicada e a outra se beneficia. Precisamos saber também que existem relações intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas são as relações entre indivíduos de uma mesma espécie. E as relações interespecíficas são aquelas relações entre indivíduos de diferentes espécies. Quando eu der um exemplo, vocês vão entender melhor. Mas agora vamos falar sobre as principais relações ecológicas. Eu vou começar pelas relações harmônicas. Sociedade. A sociedade é uma relação harmônica e intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de uma mesma espécie. Nós, por exemplo, a nossa sociedade é um exemplo dessa relação, porque nós dependemos um dos outros. Outro exemplo de sociedade são os insetos. Eles são bem organizados e na sociedade deles, cada um tem sua função. A próxima é mutualismo. O mutualismo é uma relação interespecífica, ou seja, entre diferentes espécies. Um exemplo disso é quando eu, por exemplo, que sou boa em ciências, ajudo meu amigo que não é bom em ciências, mas ele, que é bom em matemática, me ajuda em matemática, já que eu não sou boa em matemática. Ambos estão se beneficiando, mas na natureza essa é uma relação interespecífica porque acontece entre indivíduos de diferentes espécies, como por exemplo uma abelha e uma flor. A abelha, ela colhe o néctar da flor, que serve de alimento para ela, e em troca ela poliniza as flores, que serve de benefício para as flores. Ambas estão se beneficiando. Outro exemplo disso é o peixe-palhaço e a anêmona. Sabe aquele desenho Procurando Nemo? Então, aquele é o peixe-palhaço e a anêmona é onde ele mora. O peixe-palhaço, ele retira os parasitas da anêmona e a anêmona protege ele contra os predadores, ou seja, serve de casa para ele, serve de moradia, e ambos estão se beneficiando. Agora vamos falar sobre inquilinismo. Essa relação é uma relação inquilino-hospedeiro, mas o hospedeiro ele não vai nem se beneficiar nem se prejudicar, mas o inquilino ele vai se beneficiar. Um exemplo, as flores bromélia e orquídeas. Essas flores são chamadas de epífitas. Mas o que é isso? Então, elas se abrigam no alto das árvores para servir de abrigo e também para receber a maior quantidade de luz solar. A árvore ela não está nem se beneficiando e nem se prejudicando, mas para a orquídea está sendo muito bom, porque ela está recebendo mais luz solar e está conseguindo um abrigo. Terminamos as relações harmônicas e vamos entrar nas desarmônicas. A primeira delas é o predatismo ou predação. Essa é uma relação entre predador e presa. Nesse caso, o predador é aquele que vai se beneficiar e a presa é que vai se prejudicar e vai servir de alimento para o predador. Alguns exemplos são o leão e a zebra e o passarinho e a minhoca. Parasitismo. Essa é mais uma relação entre hospedeiro e parasita. Mas nesse caso, só o parasita vai se beneficiar e o hospedeiro vai se prejudicar. Um dos maiores exemplos dessa relação é quando uma criança ela está com verme. O verme é o parasita e a criança, ou seja, nós humanos, somos o hospedeiro. E o parasita, o verme, ele fica se alimentando do nosso intestino, do nosso organismo e nos deixa mal. Outro exemplo é a pulga no cachorro, porque ela está se alimentando do sangue dele. E o cachorro, ele vai ficar consequentemente mal, mas a pulga vai estar se beneficiando. Temos a competição. Essa relação pode ser intraespecífica ou interespecífica, ou seja, ela pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de uma espécie diferente. É basicamente
basicamente uma disputa que pode ocorrer por alguns motivos. Alguns deles são por alimento, para acasalar ou para decidir quem será o macho alfa. Também existe o canibalismo. Essa relação é uma relação intraespecífica porque acontece entre indivíduos de uma mesma espécie. Um dos grandes exemplos dessa relação é o louva-a-Deus. Durante a cópula, o ato sexual, a fêmea ela come o macho para garantir os nutrientes necessários para que ela possa reproduzir. Outro exemplo também são os leões. Algumas vezes os leões também praticam canibalismo, quando eles comem os filhotes que foi de algum líder anterior, fazendo com que todos os filhotes do bando sejam descendentes dele. E essa foi a aula de hoje, bem rapidinha. Não esqueçam de responder os formulários e na próxima semana nós vamos fazer uma aula diferenciada. Vai ser online e eu espero que todos consigam entrar.